Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje eu quero dar uma fechada, vamos dizer assim, naquela nossa série de estudos sobre aparições de espíritos, ok? Não que a gente tenha encerrado o assunto, não que a gente tenha estudado tudo, ao contrário, esse tema é um tema muito amplo e profundo e merece um curso específico sobre isso. Eu pretendo dar um curso desses, quem sabe no ano que vem, 2016, vocês aguardem que eu aviso aqui na rádio quando eu for dar um curso dentro dessa área, ok? Porque é um assunto bem amplo, merece mais tempo de estudo, merece a gente estudar com imagens, dentro de uma sala de aula mesmo, ok? Então a gente vai estudar, talvez num curso ano que vem. Então, mas para a gente poder começar a abordar outros assuntos, outros temas, eu gosto de fazer pequenas séries de estudos, né? Então essa foi uma pequena série de estudos que eu fiz. Vamos dar uma fechada nessa série e a gente volta a abordar esse tema em outros programas. Bom, no final do programa de hoje, eu pretendo tocar uma música do grupo Chaves da Luz, do CD Elementos. Eu vou reservar então os minutos finais do nosso programa, os 4 minutinhos finais, para a gente escutar na íntegra a faixa número 6 do CD Elementos, que é o novo CD do grupo Chaves da Luz. A faixa número 6 é a faixa Preciso do Teu Amor. Olha, anote aí, pega a caneta, pega um papel, anote o site do grupo Chaves da Luz, porque vale a pena você conhecer o trabalho deles. Eu entrevistei a Kathleen, que é a vocalista, já aqui no nosso programa Música e Mensagem algumas vezes. Ela voltará aqui no nosso programa em novembro para falar do CD novo. Eu entrevistei ela para o nosso canal no YouTube, que nós gravamos uma entrevista num estúdio de TV. Ficou muito legal. A edição do programa está em fase de finalização e eu acredito que amanhã deve já estar no ar no nosso canal no YouTube. Então anote aí o site do Grupo Chaves da Luz, é www.chavesdaluz, tudo junto, .com.br, Chaves da Luz. Lá você vai encontrar mais informações sobre o trabalho deles, porque eu acho que você vai gostar muito do trabalho do Chaves da Luz. Tá? Eu acho que você vai se emocionar com essa música no final do programa, porque une rock e espiritualidade. E a Kathleen, que é vocalista, ela é formada em canto lírico, então é um trabalho belíssimo. Tá bom? O nosso site, eu vou passar no finalzinho do programa, aguardem que antes de entrar com a música eu vou divulgar o nosso site, que é o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. Lá tem muito material gratuito para você aprender, ouvir, tem gravações dos nossos programas anteriores, ok? Então, daqui a pouquinho eu passo. Vamos direto para o nosso estudo? Então, vamos lá. Vamos abrir o livro dos médiuns na questão 102, ensaio teórico sobre as aparições. Então, abra na segunda parte do livro dos médiuns, segunda parte, na questão 102, ensaio teórico sobre as aparições. Eu estou usando esse livro como base para o nosso estudo, ok? Obviamente que esse tema é muito amplo e muita coisa precisa ser pesquisada além das obras de Allan Kardec, né? Até porque nós mesmos seguimos uma linha mais universalista, mais espiritualista, não apenas espírita, e eu me baseio muito na minha experiência prática de clarividência, mas vale a pena usar o livro dos médiuns como base. Então vamos lá. Na questão 102, eu pulei a 101, estou indo direto para 102. Ela diz assim: as aparições
propriamente ditas, ocorrem no estado de vigília, ou seja, quando você está acordado, tá? No pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. Apresentam-se geralmente como uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Sim, isso é possível, ok? Realmente, as aparições, você pode estar conversando com um clarividente e ele estar enxergando os espíritos numa boa, como está enxergando você. Tá? Eu conheço muitos clarividentes que têm a clarividência nesse ponto, ok? E muitas vezes a aparição ela se apresenta dessa forma, como se fosse vaporosa, como se fosse transparente. Você não enxerga o espírito com muita precisão. Vamos continuar. Quase sempre, a princípio, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos vão se desenhando aos poucos. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos do espírito quando estava encarnado. Então, é bem isso mesmo, tá? Eu já pude ver espíritos com muita precisão, como se fossem pessoas mesmo encarnadas. Nada de enxergar como se fosse um fantasminha, não. Eu já pude ver espíritos com uma precisão incrível, ok? E eu conheço amigos meus que também têm uma clarividência muito maior do que a minha, e eles me contam que no início, quando eles abriram a clarividência, desenvolveram a clarividência, muitas vezes eles se confundiam. Eles olhavam para um espírito e conversavam com ele como se fosse um ser humano encarnado. Depois que eles iam percebendo que se tratava de um espírito desencarnado. Tem um amigo meu, inclusive, que ele me disse que muitas vezes ele quase bateu o carro dele, porque ele andava na rua dirigindo o carro dele e tinha espíritos atravessando a rua sem a menor preocupação com o trânsito, é óbvio. Muitas vezes espíritos alienados, sem perceber sequer que estavam desencarnados. Espíritos andando como se fossem zumbis. Eu já vi isso fora do corpo. Eu já pude perceber que muitos espíritos, eles estão completamente alienados da realidade. Não percebem a própria realidade de espíritos desencarnados. Estão mergulhados no mundo mental deles e não percebem o que aconteceu. Aliás, isso a gente já vê com pessoas normalmente na rua, né? Às vezes, se você parar para prestar atenção, ou você mesmo, ou alguém, está andando na rua completamente perdido no seu mundo mental, absorto nos seus pensamentos e emoções, e mal percebe o mundo ao seu redor. Se isso já acontece com a gente no corpo, imagina com espíritos desencarnados. Isso é muito comum, tá? Mas esse amigo meu, ele me dizia que ele já teve que desviar o carro de espírito atravessando a rua e quase bateu o carro. E quando ele olhou, não tinha ninguém na rua, era espírito mesmo. Então, é complicado isso. Muitas vezes você enxerga um espírito com muita precisão. Por isso que muitas crianças que apresentam a clarividência naturalmente, de forma espontânea, não treinaram para isso, isso já veio com elas de nascença. E quando elas afirmam que elas estão conversando com alguém em casa, os parentes não enxergam, mas a criança enxerga. Muitas vezes não se trata de um amigo imaginário, não. Muitas vezes se trata realmente de clarividência. Um espírito apareceu para ela. E se a pessoa não tem conhecimento disso, ela vai querer internar essa criança, ela vai querer levar ela na igreja para exorcizar, enfim. Eu conheço clarividentes que são clarividentes desde criança e que sofreram muito por isso, porque a família não entendia esse processo da clarividência, achava que a criança estava com um problema mental.
E levaram essa criança no psiquiatra. Essa criança sofreu muito. Então é complicado isso. Vamos lá. Vamos continuar. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta com aquela que melhor o possa identificar, se for esse o seu desejo. Isso é verdade. Você tem espíritos, por exemplo, que trabalham na Umbanda e que quando eles querem se apresentar, aparecer para o médium, se de repente eles trabalham, na linha dos caboclos, ou na linha dos pretos velhos, ou na linha das crianças, aquele espírito ele pode tomar a aparência, por exemplo, de uma criança, ou uma aparência de um escravo, um ex-escravo, um preto velho mesmo, um negro velho. E aí ele se apresenta para o médium dele, interage com esse médium, porque é a forma como aquele médium está preparado para identificá-lo. Mas pode ser que, quando termina uma sessão de Umbanda, e aquele espírito vai retornar para outras atividades que ele tenha, pode ser que ele não queira permanecer com aquela aparência de criança, ou com aquela aparência indígena, ou com aquela aparência de preto velho. Pode ser que ele queira tomar a aparência que ele tinha na última encarnação dele. Ok? Isso tudo é uma questão de afinidade, de vontade e de capacidade que certos espíritos têm de mudar a sua aparência. Vamos continuar. Assim, embora não tenha como espírito nenhum defeito corporal, ele se mostra estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para identificá-lo. Bom, eu estou lendo aqui um texto escrito, em meados do século XIX, ok? Era muito comum no século XIX os intelectuais, os cientistas, quando queriam se referir, por exemplo, a uma pessoa com algum tipo de deficiência mental, usar a palavra idiota. Idiota, cretino, eram palavras que não eram palavrões, não era xingamento. Eram palavras usadas para se referir, por exemplo, o idiota é aquela pessoa que tem dificuldade para perceber o mundo além dele. Ok? É aquela pessoa que tem dificuldade para interagir com os outros, dificuldade para perceber os outros, a realidade fora do seu próprio mundo interior. Isso hoje, tecnicamente, tem outros nomes. A ciência, a psiquiatria, a psicologia utiliza outros nomes. Se você dizer que essa pessoa é idiota, isso tem uma conotação pejorativa. Mas naquela época, em 1800 e pouco, isso era comum. Não era um xingamento, era um nome técnico. Por isso que Kardec usa aqui, o espírito pode se apresentar com certos defeitos, como corcunda, ferido, com cicatrizes, tá? Se você usar essa palavra hoje numa revista, eu digo isso porque eu sou editor de revistas, isso soa desagradável, você usar a palavra defeito. E tal pessoa tem um defeito. Não se usa mais a palavra defeito. Usa-se a palavra ou deficiência, ou nem isso mais. Hoje usa-se a palavra necessidade especial, aquela pessoa é uma pessoa especial, ela tem necessidades especiais. Usa-se outros termos que não soam de forma pejorativa, ok? Então eu estou dizendo isso para esclarecer, deixar tudo muito claro, tá bom? Apesar de não ser esse o nosso tema. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Ele está dizendo que um espírito ele pode se apresentar com certas deficiências físicas. Isso pode ocorrer por dois motivos. Motivo 1, aquele espírito ele está tão condicionado à deficiência física que ele tinha, que leva um tempo para ele superar aquilo no mundo espiritual. Por exemplo, uma pessoa que ela é cega. Tá? O que é cego? Na verdade, é o corpo físico dela que apresenta essa deficiência visual, ok?
No meu caso, eu não sou cego, mas eu tenho 4 graus de miopia. Eu tenho uma deficiência visual, tá? Eu tenho uma deficiência. Eu tenho, vamos dizer assim, um defeito. Eu tenho 4 graus de miopia. E tem aquele que não enxerga nada, né? É cego ou outro nome. Hoje cego também acredito que seja pejorativo, não sei, né? Mas enfim. O que acontece então? O que é que está com deficiência nesse caso? É o corpo físico. E quando você desencarnar, você vai enxergar perfeitamente? Tudo vai depender do nosso grau de condicionamento. Por exemplo, quando eu saio do corpo, dependendo do meu nível de sutileza energética, se eu trabalhei bem minhas energias e consegui deixá-las num nível mais sutil, de harmonia, de equilíbrio e num padrão menos denso, quando eu saio do corpo, eu enxergo muito melhor do que eu enxergo aqui no corpo. Eu não apenas enxergo sem miopia, como eu enxergo, eu tenho clarividência fora do corpo, ou seja, eu consigo enxergar outros espíritos, eu enxergo coisas que no corpo normalmente as pessoas não enxergam. Por exemplo, o céu, ele tem muito mais estrelas do que você consegue ver a olho nu e mesmo com telescópio, tá? Então é outra história. Agora, se eu não trabalhei direito minhas energias, quando eu saio do corpo numa projeção astral, muitas vezes eu não enxergo nada. Eu me sinto como se eu fosse cego, fica tudo, no meu caso, não sei se é assim, mas no meu caso fica tudo escuro e eu ando sem enxergar. Isso já aconteceu comigo. Então, para um espírito poder enxergar plenamente fora do corpo, vai depender de uma série de fatores. Mas e quando você desencarna? Quando você não tem mais ligação com esse corpo físico e não está mais carregado de energia vital, que é uma energia mais densa para o espírito desencarnado, ok? O que acontece? Você vai enxergar? Depende, isso tudo é um processo. É como eu estava falando, leva um tempo para que o espírito consiga entender que o que era cego não é ele, é o corpo físico dele. Então isso leva um tempo, isso leva até mesmo um treinamento para que ele possa recobrar a visão. Então uma pessoa que apresenta uma deficiência visual ou motora, né, a pessoa de repente ela tem paralisia, né? Quando ela morrer, com o tempo ela vai conseguir andar normalmente. É uma questão de tempo. Pode ser que ela já consiga na hora. Pode ser que ela já ande normalmente fora do corpo, quando ela sai numa projeção astral. Né? Pode ser que ela já ande. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá? Então, pode ser que um espírito se apresente para um clarividente com alguma deficiência. Então, isso se deve, porque ele ainda está condicionado àquela deficiência que ele tinha, então ele vai manifestar isso no corpo astral dele, no corpo sutil, no perispírito dele, ele vai manifestar aquela deficiência devido a um condicionamento, tanto energético quanto um condicionamento mental. Ou pode ser que aquele espírito queira manifestar aquela deficiência, porque assim ele vai ser mais facilmente identificado pelas pessoas que o conheceram na Terra. Aí não é porque ele está condicionado a isso, mas ele cria aquela deficiência só para que os parentes dele, que o conheciam aqui na Terra, possam identificá-lo. Tá? É isso que está dizendo aqui. Esse tema das deficiências fora do corpo é muito interessante, merece um programa inteiro só sobre isso, né? Porque dá pra gente aprofundar muito isso. Essa questão de que, uma pessoa que não anda, tem uma paralisia, ela pode andar fora do corpo? Sim, ela pode andar. Outros talvez não, outros ainda têm uma certa dificuldade, tá? Por exemplo, fora do corpo você pode voar. Mas tem pessoas que não voam porque não estão habituadas a isso, né? Geralmente uma pessoa que tem menos preconceitos aceita com mais naturalidade essa ideia de você poder voar fora do corpo, vão conseguir voar com mais facilidade. Tá? Cada caso é um caso. Vamos ver aqui. Inclusive,
tem muitos espíritos desencarnados que não conseguem voar, porque estão muito densos, estão muito desequilibrados, eles andam, eles não conseguem voar. Não é porque você morreu que você vai conseguir se teletransportar de um lugar para o outro num piscar de olhos. Isso requer treinamento. Não é porque você morreu que você vai conseguir atravessar uma parede aqui na Terra. Isso requer todo um processo de descondicionamento mental. Eu mesmo, não é porque eu estou fora do corpo que eu consigo atravessar a parede do meu quarto. Tem vezes que eu não consigo. Tem vezes que eu estou muito denso, então eu não consigo atravessar a parede. Tá? É todo um processo de equilíbrio interno, é um processo de você superar seus condicionamentos mentais e de sutilização energética, ok? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre isso. Agora, tudo que a gente falou aqui foi sobre aparições de espíritos para clarividentes. É óbvio que um espírito ele pode se materializar. E ele pode, inclusive, se tornar tangível, a ponto de você pegar na mão dele, sentir ele. Nesse caso, não é uma aparição que só o clarividente enxerga. Nesse caso, é uma materialização. Qualquer pessoa naquele ambiente vê o espírito, toca no espírito, fotografa o espírito, tá? E existem tipos de materialização. Tem aquela em que você retira o ectoplasma das pessoas presentes na sessão e do médium de efeitos físicos e materializa um espírito. Tem aquela materialização em que o espírito vai se materializar igualzinho como ele era na última encarnação. Então, isso, materialização de espíritos, eu não vou entrar porque é um outro tópico de estudos que a gente pode fazer uma série de estudos sobre isso ainda este ano ou no ano que vem. Tá? Então eu falei aqui sobre aparições de espíritos, mas sempre atreladas ao fenômeno da clarividência. Agora existem aparições em que o espírito se materializa. Se você quiser, pesquise sobre isso. Pesquise na internet materializações de espíritos. Pesquise fenômenos de efeitos físicos. Você vai ver muita coisa sobre isso, ok? Mas isso é um outro tópico que a gente precisa se aprofundar. Merece mais estudo, tá bom? Então, nesse caso, é um tipo de aparição, mas é uma aparição de um espírito materializado, condensado, ok? Você vê isso, por exemplo, na Bíblia. Jesus, depois que ele desencarnou, ele aparece para os discípulos. E aí, ele se materializa para os discípulos. E, inclusive, se eu não me engano, se eu não esqueço minha aula de catecismo que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiz primeira comunhão, pelo que eu me lembro, tá lá, né? Se eu não me engano, tem Tomé, um dos discípulos, não é? Que duvida, não, mas é você mesmo. Aí ele vai lá e materializa, inclusive, as chagas dele na mão dele e fala, então toca aqui na minha chaga. Se você duvida, toque nas minhas chagas para você ver que sou eu mesmo. Não é mais ou menos isso que aconteceu? Faz muito tempo que eu não estudo a vida de Jesus, mas foi mais ou menos isso. Ele apareceu para os discípulos depois que ele desencarnou, né? E aí os discípulos puderam tocar nele, se eu não me engano, puderam ver as chagas dele, tá? Aí foi um fenômeno de materialização, porque todos os discípulos puderam ver Jesus, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso num estudo, numa série de estudos. Bom, anote aí. O nosso site tem muito material para você estudar gratuitamente. Tem a minha livraria virtual e lá você pode comprar o meu CD de harmonização espiritual, onde eu falo sobre como lidar com o pessimismo e a ansiedade. Tem 2 exercícios de relaxamento para quem tá numa fase aí de muita ansiedade na vida, tá? É um CD de autoajuda, vale a pena. Anote o nosso site www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br. Lá você tem a nossa livraria virtual. Clique em livraria virtual. Você tem livros, revistas, CDs
que está esgotando, toda hora esgota, a gente tem que estar sempre repondo, tá bom? Se por acaso esgotar, tenha paciência, continue entrando que a gente vai repor mais CDs. Eu quero lembrar que a Revista Cristã de Espiritismo e a Caminho Espiritual estão nas bancas de todo o Brasil. Só lembrando, lá no nosso site você tem um link para o nosso canal no YouTube, para você poder assistir vídeos, nossos programas de TV que eu estou gravando, tá bom? Você pode clicar no nosso link lá do YouTube, se inscrever no nosso canal, ok? Para assistir nossos vídeos. E tem nossas gravações do programa Música e Mensagem. Bom, quero lembrar que a Revista Cristã de Espiritismo desse mês é a matéria de capa Curas de Jesus. Uma visão holística sobre as curas de Jesus. Então procure nas bancas de todo o Brasil ou no nosso site, a Revista Cristã de Espiritismo. Pedro, nós temos 2 minutinhos? Então, temos 1 minutinho aí. Não vai dar para ouvir a música na íntegra, mas vamos acompanhar um trechinho que seja, vamos encerrar o nosso programa com a faixa número 6 do CD Elementos do grupo Chaves da Luz. Fique na paz e sábado que vem a gente volta com mais um programa Música e Mensagem. Deste mundo de magia, não queria acordar, encontrar-me no vazio, sem ao teu lado poder estar, e perder-me nos caminhos, ventos frios da tristeza encontrar. Preciso do teu amor, como as estrelas precisam do céu. Procuro meu coração, ele está em ti. Com pedacinhos do céu levaria para o teu corpo repousar, e mantendo arada com fios de luz tecida, para calor poder te dar, encontrar-me no vazio, sem ao teu lado poder estar, e perder-me nos caminhos, ventos frios da tristeza encontrar. Preciso do teu amor, como as estrelas precisam do céu. Procuro meu coração, ele está em ti. Preciso do teu amor, como as estrelas precisam do céu. Minhas vidas a te procurar, até preciso do teu Você ouviu na Mundial
Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.